O fim da internacionalização intuitiva. Sou Benício Filho, da Atlantic Hub, e este aqui é mais um artigo meu na coluna do Eurodicas sobre internacionalização. Esse é o primeiro artigo do ano de 2026 e, antes de mais nada, eu quero agradecer você por todo esse ano de 2025, 2024, 2023, que nós caminhamos juntos aqui na coluna do Eurodicas. Agradecer ao Eurodicas por esse espaço para refletir sobre internacionalização, olhando o universo do mundo dos negócios, o empreender, o levar empresas para a Europa, o abrir uma empresa multinacional. Afinal, internacionalização é isso, é construir empresas brasileiras para o mundo, tendo Portugal como uma porta de entrada. Sou Benício Filho, um dos fundadores da Atlantic Hub, e fique muito à vontade de me adicionar no LinkedIn, Benício Filho, e de acompanhar ano a ano, mês a mês, os meus artigos aqui no nosso blog. No artigo desse mês, como disse, esse artigo abre os artigos de 2026, eu trago uma reflexão sobre o fim da internacionalização intuitiva. E por que eu uso o fim da internacionalização intuitiva, a palavra intuitiva, como um ponto de reflexão para você, leitor, para você, leitora. Chega de colocar romantismo, chega de colocar paixão, chega de colocar aquela visão superficial quando o tema é internacionalização. Fazer uma viagem para a Europa, fazer uma viagem para Portugal e voltar com o sentimento de que tem mercado, tem público-alvo, o seu produto vai dar certo, isso não dá certo. E eu digo que é o fim da internacionalização intuitiva, porque nesse ano de 2026 a Atlantic também completa 10 anos. São 10 anos internacionalizando negócios, gerando valor muito próximo dos nossos clientes e tendo centenas, e para não dizer milhares de histórias para contar do que não dá certo. O que dá certo, a experiência nos mostrou. Fazer um bom estudo de mercado, construir um público-alvo que você consiga enxergar através de evidências, fazer pequenos movimentos de entrada em Portugal, testando, controlando custos, fazendo um approach comercial que respeita a questão cultural e fazendo um bom planejamento. O estudo de mercado cria essas evidências, mas o que efetivamente os brasileiros subestimam? E por isso que o fim da internacionalização intuitiva ele é tão importante enquanto tema para você refletir aqui comigo. Ao longo dos anos, nós vimos centenas de empresários e empresárias subestimarem os desafios. Um dos exemplos que eu gosto de trazer é esse exemplo do não estudar profundamente o mercado. Não fazer estudo de mercado é um primeiro ponto que você deixa de acreditar em evidências e vai no seu feeling. O feeling do empresário, o feeling do empreendedor é muito importante. Mas quando o tema é um ambiente cultural que você não conhece, um ambiente de negócios que você não conhece e uma rede de parceiros e stakeholders que você não conhece, não dá para acreditar no nosso sentimento de que vai dar certo. E a gente viu ao longo desses anos muitas empresas que não conseguiam o seu primeiro cliente em 6 meses, 1 ano, e eu vi gente com mais de 1 ano que não tinha feito um negócio. Se ele tivesse feito um estudo antes, se ele tivesse se preparado antes, provavelmente ele tinha entendido o grau de dificuldade e calibrado melhor, se fosse o caso, os seus investimentos para suportar uma operação com tão longa entrada de receita, ou talvez adotado uma outra estratégia. Uma joint venture com parceiro local, a aquisição de uma empresa com portfólio já estabelecido, uma entrada validando o portfólio de produto e serviço. Portfólio de produto ou serviço que você tem no Brasil provavelmente não vai ter 30%, 40% das soluções sendo levadas para o mercado internacional. No recente estudo de uma empresa que está levando alguns produtos de automação industrial, de um portfólio com mais de 100 produtos, a gente chegou numa lista de 22 produtos na entrada inicial em Portugal. E olha, aqui não é porque você está fazendo uma redução, fazendo um estreitamento de margem, fazendo uma definição mais agressiva de entrada. Não é não.
é porque esses produtos realmente não tinham aderência no mercado português. Erro estratégico que você não pode querer acreditar no seu feeling para decidir é saber qual é o portfólio. É não subestimar, aqui eu trago um outro exemplo, as complexidades jurídicas e não ficar perdendo tempo com a questão tributária, que é muito simples. Se eu já tenho um estudo de como eu vou ter custos, caso o seu caso seja produto, na exportação, na liberação desse produto, na nacionalização desse produto, no caso na Europa, cara, a questão jurídica vai ser muito mais complexa. Você tem que estar atento aos contratos, a como você vai ter uma relação para poder fazer uma cobrança, caso necessário, a como você vai contratar a sua primeira força de vendas. Veja, não dá para aprender tudo isso com o motor andando, com o carro em andamento, com os custos em euros, em alguns casos, drenando caixa da operação brasileira. Não dá para largar tudo no Brasil e começar uma aventura de internacionalização sem que você tenha criado evidências e estrutura para que efetivamente isso possa acontecer com o menor custo possível e o menor atrito possível. Não dá para sair batendo porta a porta para vender o seu produto ou serviço ou para querer fechar contratos se você não estudou efetivamente quem pode contratar o seu serviço. Veja, a Atlantic Hub nos seus 10 anos construiu uma base sólida de parceiros, base sólida para lançamento de empresas, base sólida para que esse tempo das primeiras vendas seja o mais curto possível. O fim da internacionalização intuitiva passa pela nossa crença de que o empresário brasileiro vai criar mais argumentos, criar mais evidências e estudar profundamente o mercado português para, assim, começar um processo de internacionalização. Se a gente não precisa sofrer em estratégias que já deram errado, eu também posso encurtar esse processo pegando carona com quem já fez isso antes. É por isso que o trabalho que o Eurodicas faz é tão relevante para brasileiros que querem morar, viver em Portugal e para aqueles que querem internacionalizar. A Atlantic Hub, uma empresa portuguesa que há 10 anos constrói a sua jornada, constrói histórias de sucesso em Portugal, está aqui para acabar com a internacionalização intuitiva e estabelecer novos marcos. Marcos baseados em evidência, marcos baseados no que dá certo. E eu quero que você entenda que muitas vezes, quando você entende o cenário, você descobre que talvez o seu produto ou serviço tenha que sofrer muitos ajustes. Quer saber como? Marca um momento com a gente vai estar do seu lado com toda a nossa equipe, ajudando você, empresário brasileiro, a ganhar o mundo. Abraço e até o nosso próximo conteúdo.